Olá, seja bem-vindo a mais um culto da CBO Leblon. E nós queremos nesse momento te convidar para adorar o Senhor, engrandecê-lo aí também da sua casa e juntos nós estarmos nessa atmosfera de adoração. Vamos mais uma vez adorá-lo. É muito bom estar revendo vocês mais uma vez. E eu quero, depois desses louvores, perguntar, mas não para vocês responderem, para vocês pensarem. A gente está cantando aqui, sou filho de Deus, sim, eu sou. Será que nós temos essa convicção? Porque às vezes a gente fala, mas, na verdade, a gente, na hora
da situação, do problema, nós nos esquecemos que somos filhos de Deus. Eu tenho certeza que se eu e você, se nós tivermos convicção que somos filhos de Deus, tantas coisas pequenas que a gente se aborrece ou que a gente fica preocupado, fica simples, porque o nosso Pai cuida de nós. O nosso Pai está o tempo todo nos protegendo. O nosso Pai está no controle de tudo. Então, nós precisamos tomar posse. Nós precisamos crer mesmo que nós somos filhos de Deus. E é um grande privilégio. É maravilhoso saber que nós somos o filho ou filha daquele que criou todas as coisas, daquele que pode todas as coisas, daquele que está no controle de tudo, que nada escapa, que os olhos dele estão postos sobre nós. E quando a gente se esquece disso e vive uma vida como se não fosse, nós perdemos tanto. Mas agora vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigada por Tua palavra. Obrigada pelos louvores que entoamos aqui a Ti. Obrigado pelo Teu amor incondicional por nós. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor está sempre conosco. O Senhor é fiel. E esse amor incondicional, porque a gente vive fazendo coisas que nós nos arrependemos, sim, pedimos perdão, mas que não deveríamos viver assim. Ajuda, Espírito Santo, ajuda-nos a vivermos uma vida que te agrade, uma vida que reflita a beleza da tua santidade. Senhor, e agora que a tua palavra, que tem todo o poder, que é operante, a tua palavra que é maravilhosa, a tua palavra que faz toda a diferença, Senhor, possa vir falar conosco, possa trazer ao coração, à mente de cada um, Senhor, a começar por mim, um desejo de viver dessa forma, um desejo de estarmos sempre lembrando que Tu és Deus. Em nome de Jesus, amém. Eu vou começar aqui mostrando... Para baixo ou para cima? Assim? Tá, pronto. Obrigada. Ah, já botou? Esse é o Palácio de Versalhes. É porque ele é tão lindo, tão lindo, tão lindo. Eu trouxe para a gente imaginar um palácio. Mas não foi o palácio que nós vamos falar hoje na palavra, que a palavra fica em 2 Samuel, você pode ir abrindo, capítulo 9, e o tema é o dia da restituição. Mefibosete teve o dia da restituição dele, e hoje pode ser o dia da sua restituição também. Então, vamos prestar bastante atenção nessa palavra. Esse palácio aqui, vamos imaginar que fosse o palácio de Saul. Vamos pensar que fosse o palácio de Saul. Saul é um rei que todo mundo já conhece aqui, não tem ninguém aqui de primeira vez, né? Um rei meio temperamental, e também teve uma época que ele ficou meio esquecido, meio perdido. E o que ele fez? Muitas guerras, muito amor por Davi, depois muito ódio por Davi. Saul foi o primeiro rei, e acontece que ele tinha um filho, o filho de Saul Jonatas, e o Jonatas era um grande amigo de Davi, mas tão amigo, como um irmão mesmo.
Eu acredito que todos nós sabemos que nós temos muitos conhecidos, mas amigos mesmo nós temos poucos, né? Nós não temos, com quem que a gente pode contar de verdade? Com quem que a gente pode ter certeza que no momento de uma necessidade muito grande, de uma aflição, aquela pessoa, quantos amigos você acha que na hora, inclusive quando você está muito bem, suponhamos que você esteja vivendo a pandemia na sua situação, deu uma oportunidade. Um exemplo, uma pessoa fazia máscara para hospitais. Na pandemia, ela começou a fazer 100 mil vezes mais do que ela fazia para aqueles hospitais. Então, ela ficou rica. Aquilo que ela ganhava pouco, ela ficou ganhando muito. E aí, o que acontece? Que ela mudou, o padrão de vida dela mudou, o dinheiro está entrando. E aí ela vai e fala para os amigos, gente, agora eu estou tão bem, mas tão bem, eu nunca estive tão bem. Aí olha para a cara do amigo. Se o amigo, pela expressão dele, olha, eu estou bem financeiramente, tá tudo, eu estou em paz, eu estou bem com o Senhor, eu estou vivendo, eu estou usando essa bênção para ajudar a outras pessoas que eu tinha vontade de ajudar e não podia. E aí você olha para a cara do amigo. Se o amigo, a expressão do olhar dele, da face, vai mostrar se realmente ele é seu amigo ou se ele é meio amigo, é conhecido. Porque muitas pessoas não ficam felizes com a felicidade dos amigos, infelizmente, né? Então, a gente sabe que são poucos. Mas aqui, nesse contexto aqui, nessa história que a Bíblia conta, verídica, era uma amizade muito sincera, era uma amizade de irmãos entre Davi e Jonatas. Apesar do Jonatas ser filho do Saul, porque às vezes ele poderia, filho de Saul, que odeia Davi agora, que persegue Davi, que quer matar Davi, mas quando alguém é amigo sincero do outro, é amigo de verdade, não vai usar o problema do pai, da mãe, da parentela. Não, ele era amigo do Jonatas, tá? E agora, por que eu falei do castelo? Imagina, é para dar uma imaginada, dentro de um castelo vai nascer um bebê. Vai nascer um bebê. Tá, a parteira já está lá para esse bebê nascer. Todo mundo na expectativa. Vai ser homem? Vai ser mulher? Como será? Todo mundo andando para cá, andando para lá, nesse palácio, esperando esse bebê. E o rei do bebê, o avô do bebê, rei Saul. Pai do bebê, Jonatas. E aí, o bebê era o primogênito. Poxa, esse bebê vai ser rei também. Esse bebê vai ser importante quando ele crescer. Ele é o herdeiro do trono. E aí, o que acontece? Que o Jonatas, como eu falei, né, ele era muito leal, ele era corajoso, ele era um homem sincero, ele era um exemplo de um futuro rei, que não chegou a ser. Muitas batalhas, ele era uma pessoa que sabia guerrear nas batalhas, venceu muitas batalhas, era aquele homem que fazia tudo que um rei, porque agora é diferente, mas nessa época, vocês sabem que o primeiro que ia à frente da batalha era o rei. Deveria se continuar sendo assim, né? O primeiro que toma a vacina, o primeiro que faz isso, tem que ser os principais, o prefeito, os governadores, o presidente, esses têm que ser os primeiros a experimentarem. Os reis, naquela época, eles iam à frente da batalha. E aí, o que acontece? Que nasceu esse menino, um homem, e o nome desse menino era Meribaal. Meribaal
significa, em hebraico, herói do Senhor. Gravem isso. O nome da criança, os nomes tinham significado. Herói do Senhor. Meribaal. Tá. E aí todos estavam felizes, esperavam grandes coisas dessa criança, mas o que foi que aconteceu com esse menino? E nós vamos ler agora 2 Samuel, capítulo 9, de 1 a 4, e a gente pode ler junto. Eu sei que todo mundo aqui tem Bíblia, mas eu coloquei, tá bom? Vamos ler juntos? Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa, por causa de Jonatas. Havia um escravo chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo. Às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. E para por aí no 4. Interessante o rei Davi, ele chegar e se preocupar, ele já agora é o rei, se preocupar com alguém da família do Jonatas. Isso que é amigo. Ele não, mesmo depois que tudo tinha terminado, acabou não é nem dinastia de Jonatas, né? Acabou Jonatas, mas o que acontece? Que Davi era um homem de palavra. Nós, como cristãos, precisamos ser homens e mulheres de palavras. Nós não podemos falar uma coisa, fazer outra, voltar atrás naquilo que a gente fez. Veja bem, Davi fez um pacto de amizade com Jonatas. Jonatas já morreu, acabou a dinastia de Saul, que nem chegou a ser, acabou, só sobrou Mefibosete. Mas vocês vão ver o que acontece, porque Mefibosete não podia mais ser rei. Davi ganha, é o rei, está no trono, e aí? Mesmo assim, estando bem, não fez porque ele precisava do Mefibosete. Não fez porque isso ia aumentar a popularidade dele. Não fez porque isso ia trazer riqueza para ele. Ele fez porque ele tinha palavra com o morto. O cara já morreu, ele tinha palavra com o vivo. O cara já morreu. Ninguém sabia disso. E principalmente, como nós lemos, com Deus. Ele, diante de Deus, se comprometeu, fez esse pacto com Jonatas, que ele, se Davi morresse, Jonatas ajudaria, cuidaria da família de Davi. E se fosse o contrário, da mesma forma. Por causa das guerras, acontecia muitas coisas. O que eles faziam com os prisioneiros de guerra? Muita maldade. Então, os dois tinham essa preocupação com a família. Isso também mostra como que Jonatas era um homem preocupado com a família, um homem sério, um homem honesto, preocupado que se morresse, como ficaria a família dele? Tá. Então, um homem de palavra, Davi, ele era o novo rei. Ele e Jonatas foram grandes amigos, como eu já falei, fizeram pacto de amizade, na época que Saul estava muito perturbado psicologicamente. Lembra? No final, Saul, quando Davi ainda era pequeno, jovenzinho, tinha que tocar harpa, porque Saul tinha uns negócios lá, ficava meio perdido lá. Depois, também, no final, ele ficou com uma raiva de Davi, queria matar Davi a qualquer custo, uma pessoa que ajudou tanto a ele, que acalmou tanto o coração dele. Então, psicologicamente, Saul não era muito equilibrado, né?
não era uma pessoa muito normal. Então, eu já falei do pacto, e mesmo assim, sabendo de tudo, que Saul fez o que fez com Davi, isso não fez com que Davi deixasse de cumprir o pacto com um grande amigo, irmão dele, irmão de coração, que era Jonatas. Então, a primeira característica que eu encontro de boa aí nesse texto é o homem de palavra. A segunda, a descoberta. Davi descobre um antigo servo de Saul que traz informações a respeito da descendência de Saul ou do descendente de Saul. A criança que nasceu como... Lembra que eu falei que quando ela nasceu com um nome que traduzido do hebraico é homem, herói do Senhor. Herói do Senhor. E depois, agora, essa criança, que já não é mais tão pequena assim, ela é conhecida por outro nome. Seu nome é Mefibosete, que significa semeador de vergonha. Gente, não acontece só... Bem, nessa pandemia também a gente está vendo isso, né? Reis, presidentes como o dos Estados Unidos está com Covid, não tem gente pobre, gente rica, gente importante, gente sem importância, dá em todo mundo. E aqui, esse menino que nasceu para ser rei, ele passa de uma situação, herói do Senhor, para semeador de vergonha. Mas por que isso? Aí vocês vão saber por quê. Porque ele é aleijado dos 2 pés, Mefibosete, aleijado dos 2 pés. Ele nasceu assim, gente? Não. Nasceu perfeito. Eu vou dizer por que ele ficou aleijado dos 2 pés. O semblante dele é triste. Você imagina uma pessoa a vida toda aleijada dos 2 pés? Hoje tem cadeira de roda, até que você aperta um botão e ela, além de andar, ela coloca você de pé. Vocês sabem disso. Tem uma, né, a mais moderna, assim, a última, mais moderna, que pode ter saído uma melhor ainda, que daqui a pouco está uma que a pessoa está andando. A pessoa fica em pé na cadeira de rodas. Ela muda lá, com um botãozinho, ela muda o jeito dela e fica. Mas naquela época, como ele andava? Como ele se arrastava, no máximo ele tinha, nem bengala legal, tinha 2 pedaços de pau, um debaixo de cada braço, né? Ele também não estava no palácio, não. Vocês vão ver o que aconteceu. Então, ele tinha, o semblante dele era muito triste, mesmo sendo herdeiro de uma família real, quando olhavam para aquele aleijado, as pessoas falavam assim, olha só, o que restou da família de Saul? Só restou um homem tão prepotente, um homem tão orgulhoso e tudo mais, mas só restou o quê? Um aleijado dos 2 pés, que se arrastava, que tinha um semblante triste. Mefibosete nasceu rico, mas com tudo o que aconteceu, ele viveu de favor. A Bíblia conta isso. Ele viveu na casa de um homem chamado Maquir. Sabe o que significa Maquir? Vendido. Imagina que tipo de homem é esse, que tem um nome de vendido, conhecido como vendido, porque ele deveria se vender por muitas coisas. Provavelmente, a Bíblia não fala, então provavelmente, Maquir pensou, quando acabou a guerra lá, e que morre Jonatas, morre Saul, Davi vai para o trono, aí o que aconteceu é que esse Maquir deve ter pensado, eu vou pegar esse menino e vou segurar, isso deve ser uma coisa que deve dar dinheiro no futuro, eu devo conseguir alguma coisa boa com esse menino, vou segurar. Isso pode ter acontecido, né? E aí, Maquir provavelmente, né, ele aceitou por isso. O lugar que Maquir morava chamava-se Lodebar. No hebraico, essa palavra significa sem mensagem. Um lugar que não tinha mensagem.
não tinha a palavra de Deus. Não tinha mensagem nenhuma do Senhor. Nada, 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 nada. Então, ele nasce num lugar onde a palavra de Deus era conhecida e agora ele mora numa cidade onde não há mensagem, não há contato com Deus. E nessa época, também, outra situação que eu já mencionei, os reis, eles tinham que comandar, eles iam à frente obrigatoriamente, eles eram os líderes militares e eles tinham que comandar as tropas. Como que um cara aleijado, os pés dele foram quebrados, o tornozelo foi quebrado, então não tinha jeito para ele. E aí, Mefibosete, quer podia ficar em pé sozinho, então nós vamos ler agora no capítulo 4, verso 4. No mesmo livro de 2 Samuel, capítulo 4, verso 4. Vamos lá? Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu, mas estava com tanta pressa que o deixou cair e ele ficou manco. Então, ele nasceu perfeito. Mas aos 5 anos, a gente não pode nem culpar essa mulher, né? Ela era babá do garoto. Ela falou, o rei vai chegar aqui, vai matar a criança, porque ele é filho do Saul. Deixa eu sair correndo aqui, deixa eu pegar esse menino. E talvez 5 anos já não é tão pequenininho, né? Pesadinho. Ela correndo igual uma desesperada, aflita, não sabendo para onde ia. O menino cai e quebra. E aí, se fosse hoje, ia para o hospital, colocava uma prótese, ou antes disso, né, fazia fisioterapia, mas não tinha nada disso. E nem aqui dinheiro para fazer nada disso, porque ele perdeu tudo, ele não tinha nada. Então, gente, alguém derrubou Mefibosete. E o seu futuro desapareceu. Acabou o futuro dele, até aqui. Assim como Mefibosete, talvez alguns de nós também temos histórias do que poderia ter sido. Se eu tivesse feito aquela faculdade, se eu tivesse feito aquilo que eu queria tanto, poderia ter sido uma excelente médica, talvez uma juíza, talvez qualquer coisa que você tenha pensado em ser e que não é, ou que não conseguiu. E, como aquele menino que nasceu aleijado, talvez algum de nós também tenhamos deficiências, não físicas, mas outros tipos de deficiência, expectativa também, que não se cumpriram. Quem aqui não teve pelo menos uma expectativa que não se cumpriu? Eu tive várias. E também sonhos que não se realizaram. Quantos sonhos que não se realizaram? Eu vou casar com aquela pessoa, aquele é meu príncipe encantado, e o príncipe encantado vira o sapo. Eu vou casar com aquela mulher, aquela princesa, e ela vira uma bruxa. E outras coisas, eu vou comprar aquela casa maravilhosa. E a casa, você não sabia, ela foi feita abaixo do nível da rua, veio um temporal e a casa ficou horrível, destruída, não tem mais valor, o valor perdeu muito, então o bairro mudou a condição e aí a casa você perdeu tudo, praticamente, ficou com aquela casa do jeito que você nunca imaginou. Como aquele menino cresceu aleijado, talvez alguns de nós temos as nossas deficiências, os nossos defeitos, nem sempre físicos, mas defeitos que, apesar de não serem físicos, eles nos limitam da mesma forma que alguns defeitos físicos nos limitam. Tenho medo de tudo, tenho pânico, tenho, qualquer tipo de defeito psicológico, defeito de caráter, qualquer defeito que faz muito, mas muito, mas muito mal a você. Muitos de nós também temos histórias daqueles que nos deixaram cair. Você era apaixonada por aquele irmão de sangue, e o seu irmão
casou com uma mulher, aí essa cunhada sua te odeia, e ele fez uma intriga tão grande que hoje sequer você pode se encontrar com seu irmão, ou com a sua irmã, ou com uma sobrinha, ou até dentro da família. A filha escolheu um cara que não... um exemplo que ontem uma pessoa estava comentando comigo, não sei se é de Niterói, mas nem é da igreja, eles são católicos, uma pessoa que tem um poder aquisitivo muito grande, tem uma grande rede de uma coisa que eu não quero comentar para que de forma nenhuma ninguém identifique, e a filha, que é a herdeira dessa rede de muitos e muitos, que chega aqui no Rio também, e ela se casa com uma pessoa que se mostrou para ela uma pessoa muito rica, da mesma nacionalidade dela, e apaixonado por ela. E essa menina que, formada, madura, empresária, porque sempre trabalhou com o pai, com a família, essa pessoa acreditou em tudo que aquele homem, porque ele era muito bonito e ela via somente a aparência, ela ficou apaixonada, não demorou muito, ela engravida e faz o casamento. Fez o casamento do século. 1000 convidados, a festa foi no Rio, 1000 convidados, tudo de bom e do melhor, o melhor vestido, a melhor estilista, o melhor de tudo. E nasceu a criança, não demorou muito, ela descobre que aquela pessoa não era aquilo que ele falava. Ele conhecia uma amiga dela, que deu todas as informações, e ele deu o golpe do baú. Isso acontece. Aconteceu. E aí, hoje, a mãe, ela está com os pais, não porque o pai tem vários imóveis, ela podia morar onde ela quisesse, mas ela voltou para o lar, para o seio da família, para poder ter mais apoio. E, com certeza, esse pai e essa mãe falaram: minha filha, você mal conheceu, mas ele é milionário, vai somar com nossos milhões também, nós vamos ficar muito bem, nós vamos voltar para a nossa terra natal, eu vou ser a mulher mais feliz do mundo, sei lá o que ele fez, como foi feito, mas aconteceu. E uma decepção. Hoje eles já estão, eu não sei se já estão divorciados, mas ele voltou para a terra e ela ficou no mesmo lugar onde ela estava antes. E assim acontece na vida real, que às vezes a gente vive uma vida tão diferente, fica imaginando coisas que de real não tem nada, né? Então, muitos de nós também temos histórias daqueles que nos deixaram cair, de alguém que falhou conosco, de alguém que nos derrubou. Temos feridas não saradas. Por enquanto, as feridas dessa jovem realmente estão bem abertas. E a mãe chora muito. Todos são católicos, e você sabe que católico, espírita, quando eles não estão muito bem, eles ligam para os cristãos para pedir oração. Graças a Deus, né? Que aí a gente pode orar, pode falar do amor de Cristo, e eles podem, quem sabe, encontrar Jesus. Só Jesus. Que a única questão, a diferença é que não pode ter ninguém intermediando entre Jesus e Deus, entre nós e Deus, só Jesus. Nenhuma santa, nenhum santo, ninguém, todos os santos que foram santos aqui separados estão no céu com o Senhor. E morreram, e quem morreu não pode voltar, está na palavra. Quem morreu, morre uma só vez. Só Jesus que pode interceder por nós junto a Deus, somente Ele. E para a última característica aqui, graças a Deus, uma história com final feliz. Então vamos ver o que foi
essa história ela não termina assim, é uma história sobre graça. E vamos voltar para o capítulo 9, Davi manda chamar Mefibosete, olha só, verso 6. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Davi disse, Mefibosete. Ele falou, às suas ordens, Senhor, respondeu ele, né? Não fique com medo. Só vou parar aqui. Por que Davi disse para ele não ficar com medo? Porque se o pai dele tinha sido morrido na batalha, porque Davi ganhou a batalha, ele estava esperando assim, agora eu vou ser eletrocutado, morto, enforcado, sei lá o quê, ou de alguma coisa, porque eletrocutado era a última coisa que eu devia falar, ou a única que eu não devia nessa época. Continuando, não fique com medo, disse Davi, eu serei bondoso com você por causa de Jonatas. Então, é uma coisa que a gente também deve pensar. Mãe e filha também, seja bondosa, que é o que a palavra diz que nós devemos ser, porque a sua bondade pode trazer benefícios, você vai para o seu filho, para o seu neto. Ele, por causa de Jonatas, ele disse, serei bondoso com você. Ele nem conhecia Mefibosete. Por causa de Jonatas, o seu pai, eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu, eu não valho mais do que um cachorro morto. Vou parar aqui. Cachorro agora, todo mundo conhece Zeque, né? Então, cachorro agora é querido, a gente pega no colo, a gente fala com ele, gosta dele. Sei que Suzy também tem um cachorro que ela gosta muito. Porém, sabe que cachorro nessa época era da rua. Nesse contexto aqui, cachorro era de rua, cachorro não valia nada. Ninguém tinha cachorro de estimação, não. Cachorro comia resto. Então, as pessoas queriam ficar longe de cachorro. Então, e ele diz que ele é mais do que um cachorro morto. Se cachorro já não valia nada, imagina um cachorro morto. Mais do que um cachorro morto. Porque o Senhor é tão bondoso comigo. Porque ele era assim que ele se sentia. Imagina a autoestima de Mefibosete. E aí, então o rei chamou Ziba, o escravo de Saul, e disse, eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Você, os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba, né, o empregado, escravo, tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu, farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse o filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno, mesmo sem as pernas, ele conseguiu casar, hein, gente? Mefibosete teve um filho pequeno, chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia junto com o rei, na mesa com o rei, juntos com o filho do rei, como um príncipe. Né? Como um príncipe. Salomão, filho de Davi, comia Salomão, comia Mefibosete, junto com o rei. Essa história é muito encantadora, não é? E verídica. E como aconteceu com ele, também pode acontecer conosco. Se você acreditar, se você tiver fé, você também, que perdeu alguma coisa muito valiosa,
pode ter a restrição.